Eu sou a enfermeira Neuza, do Hospital Municipal, da ala do Respiratória. Nós estamos aqui trabalhando para que vocês fiquem em casa com segurança, com saúde na sua família. E se vocês estarem precisando de algum atendimento, que liguem, que fiquem nas suas casas, não saiam, só saiam se for extremamente necessário. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em Casa Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá pessoal, sou a enfermeira Karen, faz 8 anos que eu trabalho no Hospital Municipal, sou supervisora da unidade de terapia intensiva. Gostaríamos muito de estar no isolamento social, devido à nossa responsabilidade social, mas o nosso profissional, ele fala mais alto e nós estamos aqui para atender a sua família, para atender a você caso você precise. Por nós, fiquem em casa. Fique em Casa Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu sou o Dr. Zarpelon, sou coordenador da Clínica Médica do Hospital Municipal. Nós estamos com uma estrutura toda pronta para atender você e a sua família na epidemia do coronavírus. Queremos que você fique tranquilo em casa e caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelos telefones que você tem. Nós estamos aqui para você ficar em casa. Hashtag Fique em Casa Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades básicas de saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu implantou o sistema de telemedicina. O atendimento é integrado ao plantão do coronavírus. A doutora Flávia Trench explica como são selecionados os casos encaminhados para o tratamento com o médico remoto. Aqui o usuário, o paciente que tiver um sintoma respiratório de coronavírus ou qualquer outro sintoma respiratório ou alguma dúvida a respeito da pandemia de coronavírus, ele pode ligar diretamente nos números, que já foram passados exaustivamente, e ele vai ser atendido então por um estudante do 5º ano que vai sanar suas dúvidas. Se for um caso leve, ele já vai receber o atestado para ficar em casa, as orientações de cuidados que ele precisa tomar no seu domicílio, e os casos mais graves ou que necessitem coleta de exame e que sejam quadros respiratórios virão encaminhados por esses alunos até o hospital, para aqueles que necessitarem ou internação ou atendimento presencial. Para um caso leve, por exemplo, de uma infecção respiratória que precisa de um antibiótico, alguma coisa, esse mesmo plantão telefônico vai destinar, então, ao atendimento médico online pela telemedicina, onde estão atendendo alguns médicos que já são médicos da Rede Pública de Saúde de Foz e que foram afastados da linha de frente porque tem risco para adoecimento grave e morte pelo coronavírus. Então, com isso, a gente possibilita que essa força de trabalho seja recuperada, eles continuam atendendo a população sem se expor a risco. Essa é uma vantagem da telemedicina. E a outra, maior que daí, é para toda a população também recebe o atendimento, esses casos mais leves, sem sair de casa, com segurança, O atendimento é realizado por acadêmicos de medicina do último ano. O plantão do coronavírus está recebendo muitas ligações de pacientes que não são casos de coronavírus. Alguns pacientes que necessitam de atendimento médico, mas a gente não julga que eles necessitam vir à triagem do corona. Ou para não sair de casa, para não se expor, a gente acaba encaminhando para a telemedicina. São os alunos do último período, que têm um pouco de mais experiência do que os outros. E a gente conversa com o paciente, às vezes a gente encaminha ele para vir para cá, às vezes para a UPA e às vezes a gente passa para o médico da telemedicina. Para o Dr. Jonathan, esta é mais uma oportunidade de estar na linha de frente na luta contra o coronavírus. Muita coisa pode ser feita dessa maneira. Nosso prefeito Chico Brasileiro, atento às inovações tecnológicas e preocupado que na exposição de médicos que estivessem no meu perfil, da minha idade, e que por decreto foram afastados do serviço, e para que pudessem contribuir com a sua experiência, com a sua boa vontade, com o seu interesse
em continuar trabalhando e atendendo a população. Atento a isto, ingressou e procurou e montou um grupo para estudar a telemedicina. E nós estamos agora, inicialmente, em 3 médicos, para que a gente faça o atendimento, oriente, receite e faça o andamento e a pessoa não precisa sair da sua casa. Quando precisa, nós orientamos e indicamos onde é que ela deve ir, como é que ela deve ir. Isso é apenas o embrião, isso é apenas o começo de uma mudança de paradigma que vai fazer com que as pessoas lá na frente vão poder ter a sua receita de renovação da pressão, da diabetes, do colesterol, pedidos de exames, avaliação de exames, tudo coisas que hoje necessitem até a unidade básica de saúde e até a UPA, e vai diminuir, portanto, a demanda e vai fazer com que a pessoa não precise se preocupar com vaga, ela vai poder conversar, como eu estou agora conversando com vocês, utilizando desses meios modernos que a tecnologia nos permite. Boa noite. Eu quero, mais uma vez, em nome da Prefeitura Municipal, apresentar aqui, juntamente com nossa diretora de Vigilância e Saúde, Carmesita, e também hoje participará conosco a enfermeira Érica, da Vigilância Epidemiológica. Nós iremos apresentar, além dos dados epidemiológicos, do boletim epidemiológico, nós iremos apresentar também informações dos casos que o município de Foz do Iguaçu atendeu até esse momento, seja por telefone, seja aqueles que ficaram internados, seja os que foram coletados exames, os que foram confirmados e os que foram descartados. Ou seja, a vigilância epidemiológica está fazendo todo um trabalho técnico capaz de dar toda a transparência à sociedade, mostrando como que está o estágio da doença em Foz do Iguaçu, para que nossa comunidade seja informada de tudo que está se passando, se tem paciente grave, se não tem paciente grave, se tem paciente internado ou não. Ou seja, isso é uma responsabilidade de todos nós passarmos essas informações. Então hoje nós trataremos, além do boletim, nós também iremos tratar do termo de responsabilidade sanitária, que toda empresa terá que, empresa em funcionamento, as empresas essenciais terão que assinar esse termo para continuarem funcionando. E também vamos falar de algumas medidas da Prefeitura. Uma delas é que a partir de terça-feira, todo servidor público que esteja em trabalho presencial, nós vamos implantar o uso de máscara obrigatório na Prefeitura, como vamos exigir das pessoas que procuram, por algum motivo, os serviços ainda abertos da Prefeitura, que essas pessoas estejam usando máscara. Principalmente que as pessoas produzam a sua máscara ou comprem as suas máscaras de pano, para evitar uma corrida às máscaras de TNT ou outras máscaras cirúrgicas, inclusive, que essas são para os profissionais de saúde.
Essas máscaras que se vendem tanto nos setores de saúde, tem que ser para os profissionais de saúde. Cidadão que não trabalha na área de saúde, ele pode tranquilamente usar esse tipo de máscara que nós estamos usando aqui, que é de tecido, e ele tem que ter mais de uma máscara, pelo menos duas, para que ele possa ir trocando essa máscara com todos os cuidados de higiene, com todo o cuidado ao colocar a máscara, não manusear a máscara aqui na frente, né, sempre pegando a máscara pelo elástico e sabendo controlar, sabendo manusear, higienizar essa máscara e, ao chegar em casa, lavar a máscara que foi usada, água, sabão, ou mesmo água sanitária quando for possível, para que realmente depois passar um ferro, aquela máscara que for de pano, de tecido, passar o ferro e depois voltar a usar. Com a máscara de tecido é possível reutilizar essa máscara de uma forma higiênica e de uma forma segura. Então, nós vamos adotar isso na prefeitura, vamos cobrar de todas as empresas que prestam serviços para a prefeitura e vamos cobrar também de todas as empresas que estejam em funcionamento que adote essa medida no sentido que todos os seus servidores, funcionários, possam estar usando máscara. A importância da máscara é o coronavírus, mas também a importância das doenças respiratórias. Nesse momento, outono, inverno, começam as doenças respiratórias a avançar e quanto mais doença respiratória, mais o nosso sistema de saúde fica superlotado. Então, nós temos que adotar essa medida como uma medida preventiva. Repito o que falei antes de ontem aqui, não é uma medida isolada que vai resolver tudo. Essa é mais uma medida protetiva, é mais uma medida que ajuda em tudo isso que está sendo feito no combate ao coronavírus. Então, nós vamos, com a Carmesita, vamos passar para a Carmesita, que é a nossa diretora de Vigilância e Saúde, para fazer o boletim, as informações do boletim de hoje e poder comentar essas informações junto à nossa comunidade. Boa noite. O boletim epidemiológico do Covid-19 de hoje, nós vamos passar primeiro o panorama a nível de Brasil. Então, a nível de Brasil, nós temos hoje 11.130 casos confirmados, 486 óbitos. Esse nosso boletim que está projetado na tela nesse momento, ele já está desatualizado. Essas informações foram atualizadas agora no final da tarde. Então, a nível do Brasil, 11.130 casos e 486 óbitos. Uma taxa de letalidade de 4,4% a nível do Brasil. No estado do Paraná, nós temos hoje 638 suspeitos e já foi atualizado o número de confirmados para 439. E 4.781 casos descartados. Então, esses dados são atualizados de agora do boletim de hoje. E 10 óbitos no estado do Paraná. Nós tínhamos 7 óbitos e tiveram mais 3 óbitos no estado do Paraná, totalizando um total de investigados de 5.403. Em relação a esses óbitos no estado do Paraná, foram contabilizados, então, um óbito em Cascavel, 3 óbitos em Campo Mourão, um óbito em Cianorte, 2 óbitos em Maringá, um óbito em Santa Fé, que é na região de Maringá também, um óbito na cidade de Londrina e um óbito na cidade de Quatiguá, totalizando 10 óbitos no dia de hoje. A somatória de óbitos de 10 óbitos. Em Foz do Iguaçu, nós estamos no momento com 46 casos suspeitos sendo investigados, fizeram coleta de amostras, aguardando resultados de exames, encontram-se em isolamento. Temos 25 casos confirmados, 215 casos descartados
num total de 286 notificações. Então, desses casos confirmados, nós temos que já foram liberados do isolamento 12 pessoas que já foram liberadas, que encontram-se recuperadas. Temos no momento 11 pessoas em isolamento domiciliar e temos 2 pacientes internados em UTI. Então, pacientes em estado mais grave, que necessitaram de UTI, encontram-se em respiradores. Então, esse é o boletim atualizado de Foz do Iguaçu, Paraná e Brasil do dia de hoje. Tem um dado muito importante nesse boletim de hoje, que é o número de casos suspeitos que ainda estão sendo investigados. A semana passada, nós tínhamos próximo de 150 pacientes que estavam em investigação para o novo coronavírus. E hoje nós estamos com 46. Houve uma redução drástica. Por que essa redução? Porque os exames, nós estamos recebendo o resultado dos exames muito mais rápido, graças a uma ação da Secretaria Estadual de Saúde, que está mandando buscar esses exames de helicóptero, está levando a Curitiba e retornando esses resultados mais rápidos. Então, nós temos um número hoje bem reduzido, né? Nós tínhamos uma média de 7 a 8 dias, né, aguardando esses resultados. Hoje o tempo está de 4 dias, então reduziu praticamente pela metade. Por isso essa redução do número de casos suspeitos. Reduziu bem, e quando nós estivermos fazendo os exames aqui em Foz, que em breve isso será feito, nós teremos aí um resultado praticamente, né, de um dia para o outro, e isso vai ser muito importante para a gente poder ter um diagnóstico correto do que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Então, muita gente pode dizer assim: a semana passada nós tínhamos 10 casos, poucos casos, e hoje temos 25. Mas é que o resultado dos exames chegaram bem rápidos essa semana. Então, quanto mais exames, mais resultados confirmados ou não, ou descartados. Nós temos 25 confirmados, mas temos 269... 215 descartados. 215 descartados. Então, isso é muito importante, porque à medida que crescem os casos confirmados, mas também crescem muitos casos descartados. Caso descartado é aquele caso que não precisa mais ficar em isolamento. O exame não confirmou. Esse cidadão pode voltar, ou cidadã, para a sua vida normal. Então, o exame é fundamental para nós monitorarmos a doença. E é isso que está ocorrendo agora, e a tendência é melhorar nos próximos dias. Isso, né? Isso. Em relação ao termo de responsabilidade sanitária, o que nós percebemos é que as pessoas às vezes acabam deixando de tomar os cuidados necessários. Então, partindo das empresas que já estão em funcionamento, para que elas comecem também a adotar certas medidas que possam conter a disseminação de possíveis casos suspeitos, possíveis pessoas que estejam contaminadas. Então, essas medidas são preventivas. Então, dentre várias delas, tem a questão do distanciamento, né? Alguns locais têm filas externas, filas internas, então essas filas elas também têm que manter distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. Dentro dos estabelecimentos deve existir uma capacidade para se adentrar ao estabelecimento, para que não ocorram aglomerações, né? A gente tem percebido alguns supermercados que muitas pessoas às vezes vão com a família toda para o supermercado, então esse cuidado também da população, deixar que somente uma pessoa procure o supermercado, não precisa levar a família toda, né? Esses cuidados são muito importantes nesse momento. Cuidados com elevadores, dar preferência a quem realmente necessita do elevador, né? Os portadores de deficiência, as gestantes, os idosos, de preferência que uma pessoa utilize cada vez, que os elevadores sejam higienizados a cada uso, né? Então são medidas muito importantes nesse momento. A limpeza dos ambientes, manter os ambientes ventilados,
a gente tem reforçado muito isso, que cada estabelecimento deixe uma pessoa responsável na entrada para que seja orientada a lavagem das mãos quando for possível, tiver pia disponível. Quando não tiver essa possibilidade, que deixe alguém responsável para se aplicar o álcool gel, né? Então, essas medidas são todas importantes para que a gente consiga prevenir a disseminação dessa doença, né? É uma doença muito séria, de alta transmissibilidade, então esse cuidado é essencial nesse momento. Então, a Prefeitura vai encaminhar esse termo de responsabilidade de forma digital para as empresas e receberá ele assinado também de forma digital, para evitar o trâmite de papel. A partir de amanhã, todas as empresas que são serviços essenciais receberão esse termo de responsabilidade, porque não dá para pensar que vamos comentar aqui um específico, um supermercado. A responsabilidade não é só da porta para dentro. Também a fila que se faz fora. Assim como a empresa salvo engano, essa semana, Correios. Ou seja, tem que ter a preocupação que não é apenas a responsabilidade dentro, mas a fila que está se formando para adentrar aquele local tem que ter essa responsabilidade de ter espaço entre as pessoas e que esse espaço seja aquele espaço de 2 metros para evitar essa possível transmissão, essa aglomeração entre as pessoas. Então são vários itens que o termo de responsabilidade contém e que nós vamos trabalhar isso com cada empresa que estiver aberta por ser serviço essencial. É isso? Então vamos... Obrigado, Carmesita. Então vamos passar aqui para a enfermeira Érica. A Érica é mestre em saúde pública, é profissional da vigilância epidemiológica, compõe a equipe da vigilância epidemiológica em nosso município e uma profissional que vem acompanhando desde o início todo esse processo do novo coronavírus em Foz do Iguaçu e também trabalha no monitoramento dos casos com toda a equipe da vigilância epidemiológica. E também agradecer aqui a participação da Zilma, que faz a tradução para nós aqui. Agradecer muito, Zilma, a sua participação. É tão importante que nós consigamos levar essa mensagem também para a comunidade surdos de Foz do Iguaçu. Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu vou estar falando para vocês um pouco dos dados que a epidemiologia vem trabalhando nessas últimas semanas. Nós trouxemos hoje um trabalho, uma análise inicialmente dos atendimentos do call center do Hospital Municipal, que é o plantão coronavírus, onde as pessoas ligam para tirar suas dúvidas, para saber a respeito dos sinais e sintomas que apresentam, se estão sendo classificadas como caso suspeito. Então, nós fizemos uma análise de um período de 24 de março a 31 de março, no período de uma semana, né, são 8 dias. Foram atendidos nesse plantão, né, nos telefones, foram feitos 1.757 atendimentos, né? Então, nesses atendimentos foram classificados, vocês podem observar nesse gráfico de pizza, lá no canto superior direito, 70% desses casos, desses atendimentos, foram classificados como síndrome gripal. O que significa? Foram pessoas que ligaram no call center e que relataram para os alunos da UNILA que estão no atendimento sinais e sintomas de síndrome gripal, que é febre, tosse, dor de garganta, sintomas de gripe. E esses classificados como síndrome gripal, eles não são classificados como suspeitos de coronavírus.
Porque o suspeito, ainda pelo protocolo do Ministério da Saúde, são aquelas pessoas que tenham tido viagem nos últimos 14 dias ou que tenham tido contato com pessoas, casos já confirmados ou casos suspeitos. Hoje a nossa testagem para o coronavírus via Ministério da Saúde, LACEN, são somente para esses casos. Então nós tivemos em torno de 1.200 pessoas que relataram síndrome gripal nesse período, Chico, mas que não são classificados como suspeito de coronavírus. Eles receberam a orientação para o isolamento domiciliar, que essa orientação é para todas as pessoas, isso é uma portaria, uma orientação do Ministério da Saúde, para todas as pessoas que têm sintomas de gripe, que elas fiquem em casa, em isolamento domiciliar, com a sua família por 14 dias. 19% desses atendimentos, que é o vermelhinho, né, o pedacinho da pizza lá vermelho, foram então pessoas que se enquadraram como caso suspeito por coronavírus e foram encaminhadas para a coleta de exame. E 10%, ali o azul, foram solicitações sobre informações sobre vacinas, outras informações que não estão relacionadas ao coronavírus, né? Então, o que a gente observa de importante é o que o Chico vem falando, que nós estamos entrando num período de outono, que as gripes comuns, os resfriados, gripes comuns, eles vêm aparecendo, e essa é uma população importante que nós verificamos a necessidade do isolamento domiciliar nesse momento, e futuramente, à medida que nós tivermos disponíveis os testes em Foz do Iguaçu, né, realizados no nosso município, a gente pode estar testando essas pessoas para o coronavírus também. Essa é a nossa expectativa, né, Chico? Exatamente. E é importante ressaltar que o plantão coronavírus está sendo feito com toda uma equipe preparada, que dá informação, que consegue tirar dúvidas. Então, isso está sendo um instrumento fundamental para a gente evitar aglomeração de pessoas em uma unidade de saúde, ou mesmo no hospital. Vocês imaginem se mais de 1.000 e poucas pessoas que tiraram essas dúvidas, ou que foram classificadas como suspeito ou não suspeito de coronavírus, se essas pessoas todas tivessem ido a uma unidade de saúde. Estaria aglomerando pessoas. Então, esse plantão, assim como a telemedicina, que foi implantada em nosso município, com médicos dando orientação e tirando dúvidas, isso é um trabalho fundamental para que a gente evite as aglomerações e a gente possa fazer um bom enfrentamento à doença em Foz do Iguaçu. Então, outro dado que nós iremos mostrar é a taxa de incidência, né, da doença, né, nas principais cidades, em algumas cidades que tenham o mesmo porte e que são próximas a Foz do Iguaçu. Então, ali nesse gráfico, aqui que é a taxa de incidência, né? É um cálculo que a gente faz, né, que a epidemiologia faz, que é o número de casos confirmados, ele é dividido pelo número de população do local, né, vezes 1.000, vezes 100 mil habitantes. 100 mil, né? 100 mil. Então, é uma taxa, ali o Brasil tem uma taxa de 4,86 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a gente diz que é o risco, né, de se adquirir a doença no Brasil. Então, para cada 100 mil habitantes, 4,86, ali a gente pode até arredondar para 5 casos para cada 100 mil habitantes. No Paraná, essa taxa está 4,26. E aí as demais cidades, nós trouxemos ali, de acordo com os dados que nós obtivemos nos próprios, nas secretarias estadual e municipais de Cascavel, a taxa, por exemplo, dá 10,13. Então, para cada 100 mil habitantes em Cascavel, 10,13
tem a chance de adquirir o coronavírus. Depois, os casos confirmados, né? em relação a casos confirmados. Em Maringá é 8,66, Londrina 7,50 e Foz do Iguaçu 9,76. Então esse indicador, ele é um indicador que nos mostra que é importante nós tratarmos o coronavírus com todo critério, com todo cuidado, né, todas as medidas que vêm sendo tomadas no Paraná, no Brasil e na nossa cidade, elas permitem que nós identifiquemos a seriedade e a importância de continuarmos com essas medidas, né? No gráfico seguinte, que nós vamos estar mostrando para vocês, nós fizemos uma série dia a dia, né, um cumulativo de casos notificados e confirmados em Foz do Iguaçu. Então, nós iniciamos lá em fevereiro, no dia 23 de fevereiro, as primeiras notificações em relação aos primeiros sintomas dos casos suspeitos. E nós iniciamos o nosso acréscimo nessa linha, né, que ela vem crescendo a cada dia. A partir ali do dia 15 de março, nós temos ali 14 notificações no dia, e lá no dia 16 já passou para 26, depois 36 e assim foi subindo. Nós estamos na data do dia até o dia 3 com 271 notificações e confirmados até o dia 3 25 casos, que continua, né? Hoje também 23, 24 e 25, a gente permanece com a mesma quantidade de casos confirmados. O que a gente observa é que as duas linhas, elas vêm numa ascendência e elas acompanham. Ontem o Dr. Zarpellon trouxe as linhas do Brasil, né? Os gráficos de linhas do Brasil. Os nossos gráficos também acompanham os gráficos do Brasil. Então, essa é uma linha que está em crescimento, que ela está em ascendência. O nosso ministro, a Vigilância Epidemiológica do Brasil, já nos acenou que essa semana é a semana que é possível crescer o número de casos no Brasil como um todo. Em Foz do Iguaçu também nós esperamos que isso também aconteça, e é o momento de nós estarmos, então, nessa semana cumprindo com as orientações, né, de isolamento domiciliar, de evitar aglomerações em lugares que possam haver aglomeração. O exemplo é supermercado, né? Então, assim, que a gente continue com esses cuidados, que é muito importante para que a gente contenha essa curva que está em ascendência. Depois, eu vou trazer, aqui a gente está mostrando, vou mostrar também para vocês, a faixa etária das pessoas que estão que foram confirmadas no município, né? Então, nós temos ali o cinza, as pessoas que foram notificadas, e o vermelho são as pessoas confirmadas, são os 25 casos que nós temos confirmados. Então, nós temos 4 casos confirmados na faixa de 20 a 29 anos, 10 casos na faixa etária de 30 a 39 anos, 3 casos na faixa etária de 40 a 49, 4 de 50 a 59 anos e 2 casos entre 60 e 69 e 1 acima de 70 anos, entre 70 e 79 anos. A gente observa que a faixa etária de 30 a 39 anos, com 10 casos, são que mais ficaram doentes do coronavírus no nosso município. Lembrando que nós estamos com 2 casos graves, né, internados em UTI, usando o respirador. E que esses casos são abaixo de 60 anos, né? Isso. Salvo engano, acho que todos os dois, né, Canessa? Todos os dois abaixo de 60 anos. São abaixo de 60 anos. Exatamente. Então, isso é um dado também importante, que nós temos 3 casos, dos 25 confirmados, 3 casos apenas em pessoas acima de 60 anos. Né? Que essa é a faixa que mais tem apresentado risco no mundo inteiro. Então, as medidas de isolamento,
elas têm surtido um efeito extraordinário para proteger essas pessoas. E é isso que nós queremos transmitir. As nossas medidas foram tomadas, até antes, foram tomadas desde o dia 15 de março, exatamente para que a gente pudesse evitar aglomerações em salas de aula, e o vírus começar a transmitir dentro de locais de aglomerações para as residências. Esse foi o princípio de todas as medidas que nós tomamos lá no dia 15 que passaram a vigorar em 17 de março. Então, e o resultado está aí. Essa proteção, ela está existindo. Os casos têm acontecido? Tem. Mas não é na proporção que a gente tem visto pelo mundo afora, até pelo Brasil afora. Esse é um dado muito importante de se avaliar. Reforçando que o isolamento domiciliar, essa contenção de aglomeração, é para que o nosso sistema de saúde ele não tenha que atender todos os doentes de uma vez, né? Então é isso que a gente espera com essa medida, que seja gradativo, que as pessoas irão ficar doentes, isso é esperado, mas que nós tenhamos condições de atendê-los no nosso sistema de saúde. Exatamente. Tem mais um Eu acho, sobre os dados, né? Eram isso. Bom, então, gente, eu queria agradecer, Érica, pelas informações. Esse é um trabalho que a equipe técnica vem fazendo, porque isso é o estudo da doença, do comportamento da doença, né? Que grupos estão mais vulneráveis, em que grupos estão mais se apresentando como casos não só suspeitos, mas como casos confirmados. Ou seja, estudar a evolução da doença é fundamental para a tomada de decisão. Então, os próximos dias, as próximas semanas, é claro que a prefeitura vai ter que ir tomando outras decisões. Nesse momento, é hora da gente ir corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Digamos, a gente percebeu, a própria vigilância, a equipe de fiscalização, que tem setores ainda promovendo aglomerações. Então, esses setores nós temos que atuar naquele local, para evitar que isso possa ser um fator de transmissão. Agora, outras medidas deverão ser tomadas, até do ponto de vista, muita gente pergunta quando vai abrir. É claro que nenhum país ou nenhuma cidade vai ficar eternamente fechada. Ela tem que ver o comportamento da doença, e tudo que nós estamos fazendo é enxergando essas informações técnicas, orientações técnicas, para que nós não possamos cair nesse debate, abre ou fecha. Não é um debate simplista. Não é um debate simplista, abre ou fecha. Nós não podemos cair nesse debate. O debate é sempre enxergando os riscos à sociedade. Tem setores que podem não colocar em risco, a gente tem que reavaliar tudo isso. Talvez tenha setores que possam funcionar com cuidados e que possam funcionar, mas isso é uma coisa que a gente vai definir criteriosamente. Não é simplesmente chegando e abrindo tudo. Então, é isso que nós vamos fazer nos próximos dias, com muito zelo, com muito cuidado, com muita informação, para que a sociedade saiba que todas as medidas, todas elas estão sendo tomadas sempre dentro de um critério técnico. Então, eu queria agradecer a sua participação também, todas essas informações, é muito positivo. Agradecer a Carmencita, a Zilma mais uma vez, todo o trabalho aqui que está nos ajudando muito. Temos algumas perguntas. Prefeito, nós recebemos alguns vídeos de pergunta. Vamos colocar na tela? Tá, Carmencita.
Boa tarde, prefeito, tudo bem? Aqui é o Dantas Duarte. Eu gostaria de perguntar como é que vai ficar a situação da dengue daqui por diante e quais ações poderão ser tomadas pelo poder público em relação à educação ambiental e para que no próximo ciclo da dengue a gente possa ter número muito menor, né, do que foi esse ano. Um abraço. Que a Carmencita pudesse, a Carmencita é diretora da Vigilância e Saúde, que coordena todo esse departamento, que inclui o departamento de controle de zoonoses e esse trabalho. E há uma preocupação, Carmencita, em relação à dengue, claro, a dengue, esse ano nós tivemos a pior epidemia que nós já tivemos, né, casos realmente se multiplicaram e há uma preocupação em relação ao fumacê. Esse ano nós não tivemos o fumacê, que tínhamos todos os anos, e era importante você explicar também o porquê que não teve o fumacê. Exatamente. Desde maio do ano passado houve um desabastecimento a nível nacional, então o Ministério da Saúde havia adquirido um lote e esse lote apresentou problemas de controle de qualidade. Lembrando que sempre que o Ministério da Saúde é que disponibiliza aos estados e aos municípios o inseticida para se colocar nos veículos de fumacê. Então, o município não consegue adquirir esse tipo de inseticida. Esse inseticida ele vem do Ministério da Saúde. Como houve esse problema de controle de qualidade, nós ficamos desde maio do ano passado sem esse inseticida para as ações de combate à dengue. Houve uma disponibilização de um lote agora no início de fevereiro, mas que era uma quantitativa muito pequena e que não foi suficiente também para fazer todas as ações necessárias. Nós estamos aguardando o envio, né, de novo lote em quantidade maior pelo Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado da Saúde, que vai nos remeter através da 9ª Regional de Saúde. Então estamos somente aguardando esse envio, né, a entrega desse lote de inseticida para que possamos iniciar as ações de fumacê no município de Foz do Iguaçu. Lembrando que as ações de combate à dengue, as ações educativas, de cuidado dos quintais, elas devem permanecer. Hoje nós temos as pessoas em suas residências, em isolamento domiciliar, né? E nesse cuidado ele não pode ser perdido. Essas pessoas devem continuar fazendo as suas vistorias nos seus quintais, né? Cuidando de água parada, de criadouros, para que não se tenham criadouros de mosquito em suas residências. Então, esse cuidado é permanente. A gente não pode baixar a guarda para a dengue, né? É uma situação bem séria. Nós estamos com casos confirmados de coronavírus, mas também temos casos confirmados ainda de dengue. Então, não podemos deixar o cuidado de lado. A dengue é preciso que toda a população continue contribuindo, cuidando dos seus quintais, cuidando das suas residências, para que a gente consiga combater esse mosquito. Olá, meu nome é Davi Mardum e eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao decreto de calamidade pública. Nós sabemos que durante esse período algumas normas da lei elas são alteradas, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Gostaria de saber se esse orçamento que estava previsto para esse ano sofreu muitas alterações, se os dinheiros que estão sendo investidos ao combate do coronavírus está sendo tirado de outras pastas. Como está sendo isso? O Brasil declarou calamidade pública, o Estado do Paraná declarou calamidade pública e Foz do Iguaçu também declarou utilidade pública. Isso permite, essa medida, além de representar o momento que nós estamos vivendo da doença no Brasil, estados e municípios, também ele representa que os municípios, e assim como a União e o Estado, ele pode quebrar algumas regras
fiscais. Porque vai ter uma queda de arrecadação, é importante frisar isso, vai ter uma queda de arrecadação em todos os níveis de governo. Então, as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Fiscal do Brasil, na própria Lei de Responsabilidade, nenhum governo vai conseguir alcançar essa meta. Então, nós temos que ter essa flexibilização, até flexibilização de transferir recursos de uma pasta, como nós estamos transferindo aqui em Foz do Iguaçu. Digamos, foi cancelado o Fartal, foi cancelado o Mega Rock, foi cancelado vários eventos em Foz do Iguaçu, foi cancelados várias despesas que eram de diversas pastas e que todas estão sendo remanejados recursos para a saúde, porque é a secretaria que mais vai precisar de recursos nesse momento, além do hospital municipal. Nós tivemos que comprar equipamentos, são equipamentos caríssimos. Estamos tentando comprar mais 50 respiradores, e está difícil de comprar. Isso representa um preço altíssimo, até porque não existe no mercado, e quando falta o produto, o preço se eleva. Então, as despesas com insumos, as despesas com pessoal, a equipe médica tem que aumentar, de enfermagem, todas as despesas aumentam na saúde. Então, é claro que o foco nesse momento é despesas com saúde. E garantir também despesas com folha, porque não é possível, se a empresa conseguir manter o seu pagamento dos seus funcionários, isso faz com que a economia possa voltar a ter uma atividade mais rápida em nosso município. Por isso é muito importante que a gente consiga passar por esse estágio e que depois possamos retomar, garantindo e honrando compromissos. Prefeito, tem mais algumas dúvidas aqui. A Carmencita pode ajudar a gente com essa do Claudemir. Ele pergunta se existe algum cuidado especial que as domésticas precisam tomar nesse período. Então, quando elas chegarem no imóvel, né, na residência onde elas vão trabalhar, elas têm que ter o cuidado de trocar de roupa, né, os cuidados com lavagem das mãos, a higiene, antes de entrar nesses estabelecimentos, nesses locais, nessas residências. Porque o que acontece? Elas estarão, muitas vezes, principalmente as diaristas, né, elas vão sair de um local, vão fazer o serviço em uma residência, no dia seguinte vão em outra. Então, esse cuidado pessoal, para não estar levando contaminação para outras residências ou de uma residência até a outra. Então, o cuidado com o calçado no momento que chega, deixar o calçado, né, para o lado de fora, no local reservado, a roupa que ela vem, que ela chega no serviço, que ela leve uma outra muda de roupa para se trocar, né, porque às vezes ela percorre por caminho, às vezes toca em ambientes. A lavagem das mãos, então, assim, o cuidado pessoal antes de entrar nessa residência, né? Esse cuidado que ela deve ter com a família onde ela vai trabalhar. Esse cuidado é o mesmo cuidado que a gente tem que ter na nossa residência, quando a gente entra na nossa casa, o cuidado que a gente tem que ter no nosso trabalho, né? Quando a gente vai para o nosso emprego todos os dias. Então, esses cuidados são os cuidados básicos de higiene, de lavagem das mãos, né? E hoje em dia, como nós temos recomendado, o próprio ministro da Saúde, o uso da máscara. Então, é ideal que a doméstica também comece a utilizar uma máscara, a máscara de tecido, essa máscara caseira, para que sirva de uma barreira, né? Uma barreira é mais um instrumento para servir de barreira para a transmissão do vírus. Prefeito, a Maristela fez uma pergunta muito importante. Se esses equipamentos que estão sendo adquiridos vão ficar para Foz do Iguaçu e se Foz do Iguaçu vai perceber esse aumento dos leitos de UTI? Exatamente. Todos esses equipamentos estão sendo incorporados ao patrimônio do Hospital Municipal. Então, claro que nós teremos uma capacidade de leitos de UTI muito mais elevada com essa crise, até porque hoje a maior recomendação é que nós tenhamos mais respiradores, não só respiradores, tem que ter os monitores, tem que ter todo um conjunto de equipamentos para uma UTI. E todos esses equipamentos estão sendo comprados e será incorporado ao patrimônio do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Então, gente, sim.
O Leandro, uma última pergunta aqui, prefeito. O Leandro pergunta se ele pode trabalhar com vendas por WhatsApp para o cliente retirar no local, no comércio. Pode. Isso, a teleentrega ou delivery, ele é previsto no nosso decreto. Aliás, tem muitas dúvidas ainda, a gente percebe. É importante que as pessoas tirem essas dúvidas, porque às vezes tem muita gente que está parado, que poderia estar trabalhando, porque ele está entendendo que tudo está parado. Mas não é uma paralisação absoluta. Tem vários setores funcionando. São os setores essenciais. E às vezes um setor que ele faz parte da cadeia, digamos, é um serviço que ele é importante para o supermercado, que ele é importante para uma farmácia, ele é importante para o setor de saúde, entre em contato com a prefeitura, porque a gente vai realmente, através daquele número, tem vários números aí que está na página oficial da prefeitura, e tirar dúvidas que serviços podem funcionar. Então tem muita coisa, um serviço médico, ele não pode abrir para aglomerar pessoas, mas o médico que faz um tratamento de um paciente que ele precisa ser observado a cada 15 dias ou a cada mês, o médico pode fazer esse atendimento, não está proibido. O dentista pode fazer o atendimento daquele paciente que ele entender que precisa, digamos, se vai colocar em risco o tratamento. Então, essas questões todas, principalmente da área da saúde, tem muita dúvida. Então não tem essa proibição. O decreto trata serviço de saúde como esse serviço essencial. E esse serviço pode funcionar até porque pode dentro das normas. Pode funcionar em casos especiais. Não é haver uma procura espontânea ou marcar check-up, Exatamente. É fazer aquele trabalho de rotina, não. Mas o próprio profissional de saúde ele pode identificar quando é um caso urgente, que ele não pode deixar para depois, ele deve atender aquele paciente. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos, desejar uma boa semana, mesmo com toda essa crise, com todas essas dificuldades, eu sei mesmo da crise econômica que está prejudicando muita gente, mas estamos dialogando, estamos conversando, nenhuma medida será tomada de forma intempestiva, de forma que a gente possa agir também sem enxergar o zelo à saúde das pessoas. Mas estamos dialogando, conversando, para que a gente possa ir monitorando e enxergando que saúde e economia, elas têm que ir caminhando sempre com olhar na saúde em primeiro lugar, mas também enxergando a importância da economia. Não podemos desprezar a economia, não podemos achar que as pessoas não vão passar, ou estão passando, até por desespero. Tem pessoas já com um estado de necessidade, que é um outro estágio. É estado de necessidade. Então, tudo isso tem que ser observado, tudo isso tem que ser avaliado, e nós estamos monitorando tudo isso para que nossas decisões sejam sempre embasadas tecnicamente e sempre enxergando a realidade que nos cerca. Então, uma boa semana a todos e todos os dias, poderei não estar todos os dias, mas sempre nossa equipe estará aqui passando informações à comunidade. Uma boa noite a todos. Eu sou a enfermeira Neuza, do Hospital Municipal, da ala do Respiratória. Nós estamos aqui trabalhando para que vocês fiquem em casa com segurança, com saúde na sua família. E se vocês estarem precisando de algum atendimento, que liguem, que fiquem nas suas casas, não saiam, só saiam se for extremamente necessário. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu sou o Dr. Zarpelon, sou coordenador da Clínica Médica do Hospital Municipal. Nós estamos com uma estrutura toda pronta para atender você e a sua família na epidemia do coronavírus. Queremos que você fique tranquilo em casa e, caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelos telefones que você tem. Nós estamos aqui para você ficar em casa.
Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá pessoal, sou a enfermeira Karen, faz 8 anos que eu trabalho no Hospital Municipal, sou supervisora da Unidade de Terapia Intensiva. Gostaríamos muito de estar no isolamento social, devido à nossa responsabilidade social, mas o nosso profissional, ele fala mais alto e nós estamos aqui para atender a sua família, para atender a você caso você precise. Por nós, fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades básicas de saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu implantou o sistema de telemedicina. O atendimento é integrado ao plantão do coronavírus. A doutora Flávia Trench explica como são selecionados os casos encaminhados para o tratamento com o médico remoto. Aqui o usuário, o paciente que tiver um sintoma respiratório de coronavírus ou qualquer outro sintoma respiratório ou alguma dúvida a respeito da pandemia de coronavírus, ele pode ligar diretamente nos números, que já foram passados exaustivamente, e ele vai ser atendido então por um estudante do 5º ano que vai sanar suas dúvidas. Se for um caso leve, ele já vai receber o atestado para ficar em casa, as orientações de cuidados que ele precisa tomar no seu domicílio, e os casos mais graves ou que necessitem coleta de exame e que sejam quadros respiratórios virão encaminhados por esses alunos até o hospital, para aqueles que necessitarem ou internação ou atendimento presencial. Para um caso leve, por exemplo, de uma infecção respiratória que precisa de um antibiótico, alguma coisa, esse mesmo plantão telefônico vai destinar, então, ao atendimento médico online pela telemedicina, onde estão atendendo alguns médicos que já são médicos da Rede Pública de Saúde de Foz e que foram afastados da linha de frente porque tem risco para adoecimento grave e morte pelo coronavírus. Então, com isso, a gente possibilita que essa força de trabalho seja recuperada, eles continuam atendendo a população sem se expor a risco. Essa é uma vantagem da telemedicina. E a outra, maior que daí, é para toda a população também recebe o atendimento, esses casos mais leves, sem sair de casa, com segurança. O atendimento é realizado por acadêmicos de medicina do último ano. O plantão do coronavírus está recebendo muitas ligações de pacientes que não são casos de coronavírus. Alguns pacientes que necessitam de atendimento médico, mas a gente não julga que eles necessitam vir à triagem do corona. Ou para não sair de casa, para não se expor, a gente acaba encaminhando para a telemedicina. São os alunos do último período, que têm um pouco de mais experiência do que os outros. E a gente conversa com o paciente, às vezes a gente encaminha ele para vir para cá, às vezes para a UPA e às vezes a gente passa para o médico da telemedicina. Para o Dr. Jonathan, esta é mais uma oportunidade de estar na linha de frente na luta contra o coronavírus. Muita coisa pode ser feita dessa maneira. Nosso prefeito Chico Brasileiro, atento às inovações tecnológicas e preocupado que na exposição de médicos que estivessem no meu perfil, da minha idade, e que por decreto foram afastados do serviço, e para que pudessem contribuir com a sua experiência, com a sua boa vontade, com o seu interesse em continuar trabalhando e atendendo a população. Atento a isto, ingressou e procurou e montou um grupo para estudar a telemedicina. E nós estamos agora, inicialmente, em 3 médicos, para que a gente faça o atendimento, oriente, receite e faça o andamento e a pessoa não precisa sair da sua casa. Quando precisa, nós orientamos e indicamos onde é que ela deve ir, como é que ela deve ir. Isso é apenas o embrião, isso é apenas o começo de uma mudança de paradigma que vai fazer com que as pessoas lá na frente vão poder ter a sua receita de renovação da pressão, da diabetes, do colesterol, pedidos de exames, avaliação de exames, tudo coisas que hoje necessitem até a unidade básica de saúde e até a UPA, e vai diminuir, portanto, a demanda e vai fazer com que a pessoa não precise se preocupar com vaga, ela vai poder conversar, como eu estou agora conversando com vocês, utilizando desses meios modernos que a tecnologia nos permite.